Eu estava em pé diante do espelho, fechando o fecho do meu colar e dizendo a mim mesma que aquela noite podia ser diferente. Meus pais finalmente tinham entrado em contato depois de meses de conversas secas e olhares frios nas reuniões do conselho. O jantar seria na chácara, só nós três, sem distrações. Por um momento deixei-me acreditar que era uma reconciliação, uma trégua, talvez a chance de voltar a ser a filha em vez da adversária. Eu estava vestindo o casaco quando meu telefone vibrou. 3 palavras brilhavam na tela: ligue para mim imediatamente, sem saudação, sem contexto. O remetente Corvin. Senti um nó no estômago enquanto discava. Ele atendeu no primeiro toque com a voz embolada: é urgente, Eloinen. Entraram com o pedido esta manhã. Tutela de emergência. Thaddeus e Iris alegam que você é mentalmente incapaz de administrar a empresa. Fiquei sem ar, meu casaco escorregou das mãos e caiu no chão de madeira com um baque. O quê? Eles anexaram declarações de testemunhas, juramentos, já não eram só palavras, querem o controle legal. Por um instante o mundo tropeçou, pensei no convite gentil da minha mãe, vamos falar do futuro, e no sorriso cortês do meu pai quando passou por mim na última reunião do conselho. Pensei que era progresso, em vez disso era preparação. Eles planejaram isso, sussurrei, menos uma afirmação do que o reconhecimento lento de uma armadilha. Corvin não amenizou. Sim, e estão agindo rápido. As tortinhas de limão que comprei no caminho para casa estavam na caixa sobre o balcão, de repente pareciam absurdas, uma oferta de paz destinada a pais que já tinham decidido me apagar. Sentei na beira do banco perto da porta com o coração batendo forte e olhei para o telefone ainda brilhando na minha mão, sabendo que não podia entrar às cegas naquele jantar. Nunca foi um convite. Foi uma emboscada e eu já tinha caído no jogo deles. Ainda podia ouvir a voz da minha mãe de 3 dias antes, cantando com uma ternura que eu não ouvia há meses: querida, vamos falar do futuro, só um jantar, nós três. Soou como um fio costurado em algo quebrado, uma chance de acreditar que poderíamos voltar a nos encontrar. Eu queria tanto acreditar que parei na pequena confeitaria perto da minha antiga escola e comprei tortinhas de limão do tipo que ela costumava enfiar no meu prato quando eu era criança. Agora, com as palavras de Corvin ecoando na minha cabeça, a lembrança azedou, aquele tom amável, aquele convite tinham sido ensaiados. Eles não queriam minha companhia, queriam minha submissão. Me afundei no banco e deixei outros momentos voltarem, momentos que eu tinha ignorado antes. Meu pai me interrompendo no meio de uma frase na reunião trimestral, terminando meu argumento como se eu não tivesse falado, a risada leve da minha mãe na frente da equipe. Eloy não esquece as coisas ultimamente, mas quem não passa por isso? Todos riram e eu forcei um sorriso fingindo que era inofensivo. Mas não era inofensivo, era uma erosão constante. Eu desculpava como estresse, idade, dinâmicas de família, dizia a mim mesma que estava imaginando porque a alternativa doía demais. As pessoas que me criaram estavam desgastando minha credibilidade em público enquanto me davam migalhas de afeto em privado. Entrei na cozinha e abri a caixa da confeitaria. As tortinhas de limão pareciam como sempre, com a massa dourada e polvilhadas de açúcar. Fechei a caixa com as mãos tremendo e afastei. Já não eram um gesto de carinho, eram a prova de como eu estava pronta para cair na armadilha deles. O telefone ainda estava no meu colo, a advertência de Corvin queimando nos meus ouvidos, e eu percebi que não podia me permitir ser a filha que queria paz. Eu tinha que ser outra coisa, porque o sentimentalismo tinha virado munição. Corvin empurrou uma pasta pela mesa, ela pesava mais do que o papel dentro justificava. Abri com as mãos duras e as primeiras palavras me tiraram o ar. Pedido de tutela de emergência de Eloy Marcelis. Me forcei a ler cada linha, mesmo que cada frase batesse como um soco. Liderança instável, queda emocional, incapaz de manter julgamento, impressão, declarações assinadas por pessoas em quem eu já confiei, testemunhas jurando que eu esquecia datas importantes, ignorava dados e decidia por capricho emocional. A linguagem era fria, mas eu ouvia a voz dos meus pais por trás de cada acusação. Corvin ficou em silêncio, me deixando absorver até falar. Eles não fizeram isso sozinhos, 2 investidores já deram apoio, querem um nome de família, teus pais, para acalmar, estabilidade acima de visão. Fechei a pasta apertando os dedos contra o papelão. Então eles me trocam por aparência, a própria filha. Corvin não ofereceu consolo, não era o papel dele, só se inclinou para frente com a voz calma. Estão se movendo rápido. Se o tribunal conceder o controle temporário, podem congelar teu acesso às contas da empresa até o fim da semana. Isso não é teoria, Eloinen, já está acontecendo. Tentei engolir o amargo na garganta, mas ele ficou preso pesado. Pensei em cada sacrifício, noites sem dormir, férias perdidas, a subida lenta em meio a crises, só para que meus pais dissessem que eu não era capaz, não por preocupação comigo, mas por medo por eles. A pasta aberta entre nós com o meu nome em destaque como um alvo. Olhei para Corvin, ele firme nos olhos, e senti a mudança começar. Já não era decepção,
era sobrevivência. Empurrei a pasta de volta e minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Então vamos lutar? Fiquei sentada na mesa da cozinha muito depois do sol se pôr, o pedido ainda ecoando na cabeça, a casa em silêncio só com o barulho da geladeira, mas minha mente cheia de lembranças que tentei enterrar. Pensei na última reunião trimestral quando um membro do conselho se inclinou e disse: teu pai comentou que você anda sobrecarregada, talvez seja a hora de diminuir o ritmo. Na hora eu ri, mas agora soava diferente. Meus pais já vinham plantando dúvidas em ouvidos prontos para acreditar numa história fácil, outros pedaços voltaram afiados, um associado jovem se oferecendo para explicar minhas próprias projeções como se eu não soubesse ler os números que criei, um chefe de departamento hesitando antes de me responder, esperando ver se Iris ou Thaddeus falavam primeiro. Eu ignorei tudo dizendo a mim mesma que era cansaço. Meus olhos foram para a caixa da confeitaria no balcão, as tortinhas de limão pareciam perfeitas, intocadas, mas agora zombavam de mim, não eram memórias doces de infância. Eram a prova de como a nostalgia tinha me cegado tão fácil. Eu tinha caído na armadilha deles, sorrindo com os braços cheios de oferendas de paz enquanto eles afiavam facas a portas fechadas. Um calafrio me percorreu quando veio o pior pensamento: e se o conselho acreditasse neles? E se meus anos de precisão e disciplina fossem apagados por um punhado de declarações juramentadas e uma narrativa ensaiada? A ideia apertou meu peito até minha respiração ficar curta, apoiei as palmas na mesa e me obriguei a levantar. O medo era perigoso, mas a negação fora pior, e eu não podia mais me dar a nenhum dos dois. Se meus pais estavam dispostos a me quebrar pedaço por pedaço, eu teria que também encontrar as fissuras na armadura deles. Na tarde de quinta eu me forcei a voltar ao escritório, as paredes pareciam diferentes, como se até o vidro carregasse sussurros. Andei pelos corredores com o queixo erguido, decidida a não deixar ninguém ver como minhas mãos tremiam quando fechei a porta do meu escritório. A petição dos meus pais tinha rachado algo, mas não me quebrado ainda não. Eu juntava relatórios para Corvin quando ouvi uma batida suave e Reinvale, um dos contadores juniores, estava no limiar da porta, recém-saído da universidade, normalmente reservado e diligente, mas agora com os ombros rígidos e os olhos olhando nervosos para o corredor antes de entrar, segurava um pedaço de papel dobrado como se queimasse ao toque. Senhorita Marcelis, sussurrou tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Acho que a senhora deveria ver isto. Peguei. O tremor nos dedos dele denunciava o risco que sentia. Ele não esperou eu abrir, apenas recuou até a porta. Por favor, não diga que veio de mim. E foi embora. Desdobrei a folha e o ar saiu dos meus pulmões. Um e-mail impresso do servidor da empresa. Assunto: apoio pré-transição. O corpo era curto e direto. Uma vez que assumirmos o controle interino, as bonificações correspondentes serão distribuídas. Assinado, Iris Marcelis. Li 2 vezes, depois uma terceira, as palavras cortavam mais a cada leitura. Controle interino não se é, e sim quando vi bonificações prometidas por lealdade. Não era preocupação com minha saúde ou com o futuro da empresa, era suborno com uma fonte educada. Pressionei a página na mesa, o pulso martelando. Durante todo esse tempo vinha me dizendo que estava exagerando, que os pequenos ultrajes eram acidentes, mas ali estava, em preto no branco, corrupção premeditada. E Reinvale, o silencioso e discreto Rein, escolhera me trazer aquilo. Poderia ter ficado calado, o silêncio seria mais fácil, mais seguro, talvez até lucrativo se aquelas bonificações fossem reais. Mas ele não ficou. Viu a verdade e me entregou tremendo, porém decidido. Algo em mim se estabilizou pela primeira vez em dias, senti um lampejo de clareza. Se até um jovem contador teve coragem de se opor, eu não tinha desculpa para fraquejar. Deslizei o e-mail para uma pasta marcada como provas e soube que a luta tinha mudado. Meus pais não só me minavam, estavam comprando o futuro deles, e haviam acabado de me dar o fio para tudo desenrolar. Não esperei por outra intimação. Dirigi até a chácara na noite seguinte e entrei no escritório onde eles estavam sentados, a luz da lareira deixando os rostos deles em tom âmbar suave. Por um momento pareciam os pais que eu lembrava: meu pai com o senho pesado, minha mãe com o sorriso controlado, mas as palavras que vieram eram de estranhos. Eloinen, começou Iris, a voz macia o bastante para soar como gentileza. Nunca quisemos que isso parecesse um confronto. Você fez coisas incríveis, mas todo mundo tem sua hora, só queremos que essa transição seja elegante para você. Thaddeus se inclinou para frente, cruzando as mãos como se falássemos do clima. É melhor sair antes que façam perguntas. Podemos manter isso em segredo, deixar você se retirar com dignidade. Misericórdia, é isso, filha, misericórdia. A palavra bateu em mim como gelo, minha garganta travou, mas eu forcei a abrir.
vocês entraram com um pedido pelas minhas costas, disseram ao tribunal que sou incompetente. Isso não é misericórdia, é máscara. E eu tenho provas. Pela primeira vez a expressão deles mudou, o sorriso de Iris vacilou, a mandíbula de Thaddeus ficou dura, mas nenhum admitiu nada, só trocaram aquele olhar de frente unido que eu já tinha visto 1000 vezes. Não fiquei mais, qualquer palavra dali só daria espaço para eles, me virei e saí, os saltos batendo no mármore, meu pulso firme como não estava há semanas. Mais tarde, no meu escritório, comecei a rever os registros financeiros com outro olhar e os números começaram a brilhar como brasas no escuro, um pagamento de milhares para uma firma de consultoria que ninguém conhecia, mais 8.500 para um suposto consultor no exterior, sem relatórios, sem entregas, sem rastro de trabalho. Me recostei olhando a tela, os números gritavam mais alto que qualquer palavra, a fraude já não era suspeita, era fato, datado e registrado. Meus pais não só tentaram me derrubar com uma história, estavam financiando a traição com dinheiro roubado, e a cada documento que eu guardava no arquivo que crescia, eu sabia que a fachada de misericórdia deles estava se quebrando, mostrando só o aço cru da estratégia por trás. Até o fim de semana, meu escritório já não parecia espaço de trabalho, parecia bunker. Cada superfície coberta de pastas e arquivos, tudo etiquetado em maiúsculas: laudos médicos, crescimento de receita, retenção de clientes, elogios do time. Construí um muro de provas tijolo por tijolo como construía a empresa, com paciência, precisão, sem atalhos. Coloquei primeiro os laudos médicos limpos, assinados por 2 especialistas confirmando o que eu já sabia, nenhuma perda cognitiva, nenhuma deficiência, nenhuma razão para duvidar da minha capacidade de liderar. Depois vieram 3 anos de registros de receita, gráficos contando uma história que número não mente: crescimento constante, margens saudáveis, expansão real. Em outra mesa abri contratos de clientes e bilhetes de agradecimento, assinados, provando que meu trabalho não era só simbólico. Quando o cansaço me pesava, eu me forçava a assistir de novo a gravação do meu discurso principal na cúpula de liderança do ano passado. 40 minutos sem uma nota, cada dado e número passado com precisão. Lembrei da plateia toda em pé no final, da onda de orgulho quando desconhecidos reconheceram o que meus pais sempre ignoraram. Quando revi, não vi emoção barata. Vi clareza. Aquela mulher ainda era eu. Corvin ficou na minha frente uma noite, com a gravata solta, olhos semicerrados olhando as pilhas de documentos. Isso é bom, disse batendo no armário de arquivos. Mas lembra, eles podem inventar provas, criar histórias, treinar testemunhas. Se prepara pro barulho. Assenti e empurrei mais uma pilha de pastas no lugar. Que tentem. Os números não tremem quando são questionados. Me endireitei olhando a fortaleza que construí. Já não era sobre nostalgia. As tortinhas de limão, as lembranças, a vontade de reconciliação, tudo era cinza agora. O que eu tinha diante de mim era meu arsenal, e o tribunal me esperava. O próximo passo não era sobrevivência, era guerra. O tribunal cheirava a cera e ar frio, aquele tipo de lugar onde a verdade devia cortar mais fundo que o drama. Entrei firme, de preto, enquanto do outro lado meus pais já faziam cena. Iris de creme, calma e serena, com cara de mãe protetora. Thaddeus ao lado, costas retas, ar de patriarca pesado pelo dever. O advogado deles começou com tristeza ensaiada: não é animosidade. É preocupação. Meus clientes são pais amorosos que viram a filha descer ladeira abaixo, tomando decisões erradas, instável emocionalmente. Agiram por necessidade, não ambição. Cruzei as mãos, ouvindo a ficção que eles jogavam em público. Palavras polidas, mas o fundo era claro, pena disfarçada de verdade. Chegou a vez de Corvin. Levantou calmo, sem teatro, e começou a colocar pastas na mesa. Meritíssimo, a ré foi avaliada por 2 especialistas nos últimos 18 meses. Ambos confirmam, nenhum sinal de problema cognitivo. Abriu a pasta com laudos assinados e carimbados. Outra pasta caiu na mesa, mostrando 3 anos de crescimento de receita, contratos firmados, clientes fiéis, tudo acima da média do mercado. A sala murmurou enquanto os gráficos passavam de mão em mão. Por fim, Corvin largou um monte de registros financeiros. Sua voz ficou cortante, e aqui temos pagamentos não autorizados. $1.000 para uma empresa fantasma. 8.500 para um consultor no exterior.
Todas as transferências aprovadas pelos autores, escondidas como gastos da empresa. O juiz folheou devagar, depois ergueu os olhos. A voz firme caiu como martelo. Vocês acusam sua filha de incompetência enquanto usam o dinheiro da empresa dela contra ela. A galeria reagiu em choque. Iris vacilou, mãos presas no colo. Thaddeus abriu a boca, gaguejou e calou. Pela primeira vez, a ilusão deles começou a rachar e eu soube que o chão se movia sob os pés deles. As palavras do juiz cortaram o ar como sentença final. O pedido foi rejeitado e junto com ele caiu a mentira que meus pais ensaiaram por meses. Mas o martelo do juiz não só me protegeu, virou contra eles. Foi aberta uma investigação sobre a má conduta financeira deles. O mesmo golpe que acharam que podiam esconder agora vinha à tona. Naquela noite, a diretoria marcou uma reunião de emergência. Sentei na ponta da mesa com Corvin ao meu lado, enquanto os membros se mexiam desconfortáveis. A voz dele era calma enquanto mostrava as provas uma a uma, os e-mails de teste de lealdade que Iris mandou, os pagamentos para empresas fantasmas, os bônus prometidos em troca de silêncio. Cada documento colocado na mesa caía como sentença. Quando a discussão acabou, não tinha mais dúvida. A votação foi rápida, unânime. Iris e Thaddeus perderam toda a autoridade, seus nomes apagados dos cargos que usaram como coroas. Pela primeira vez não tinham palco, nem roteiro, nem poder. Do outro lado, Iris se inclinou e disse com a voz trêmula, quase parecendo sincera, só queríamos o melhor. Olhei direto nos olhos dela e respondi firme, vocês queriam o que era de vocês. Eu construí o que é meu. Ela se encolheu e o silêncio dominou a sala. Os diretores se voltaram para mim esperando instruções. O momento que antes me assustava agora parecia conquistado. O trono que tentaram roubar tinha sumido e o peso da liderança voltou para onde sempre pertenceu. Assinei os papéis de destituição sem hesitar, sabendo que o próximo capítulo da luta já tinha começado. 2 semanas depois, entrei na sala de reuniões às 9 em ponto. Todos os lugares ocupados, o ar pesado de expectativa. Quando apareci, os membros se levantaram num reconhecimento silencioso. Não havia pena em seus rostos, havia respeito. Sentei de novo na ponta da mesa, na cadeira que antes parecia pesada de dúvida. Agora parecia feita sob medida para mim. Deixei o silêncio tomar o espaço antes de falar, essa empresa é meu legado. Foi construída com disciplina, resistência e escolhas difíceis, mas sempre conscientes. A partir de hoje, traição tem consequência, seja de família ou não. Ninguém discutiu, ninguém desviou o olhar. Só assentiram alguns devagar, outros aliviados, como se o chão enfim tivesse ficado firme. Por anos lutei para provar meu valor, até para quem devia ter visto desde o começo. Agora não precisava mais provar nada. As provas, o tribunal e o voto unânime já tinham feito isso. A reunião acabou rápido. Sem discursos longos, sem aplausos, só clareza limpa e silenciosa. Ao sair, o corredor brilhava com a luz da manhã. Meus saltos batiam firmes no chão até eu chegar ao escritório de canto que meus pais ocuparam um dia. As persianas fechadas, a mesa limpa, o espaço sem a presença deles. Parei apenas para reconhecer o vazio como o que era, não perda, mas libertação. Depois continuei andando. Não precisava mais da aprovação deles. O que tentaram apagar, eu recuperei. O que tentaram tomar, eu defendi. E no fim eu levava algo mais forte que uma herança. O legado agora era só meu.